Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 3 de março de 2026, terça-feira da segunda semana da Quaresma. Irmãos e irmãs, este tempo favorável da Quaresma, supliquemos ao Senhor a graça de criar em nós um coração iluminado e purificado de todo o mal, do pecado e da discórdia. Nessa esperança, ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos, colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus faz uma denúncia grave em relação aos escribas e fariseus, mas a tentação de ocupar o primeiro lugar, de buscar distinção, querer ou achar-se muito importante, está presente em nós cristãos. É preciso atenção e desejo sincero de mudar os sentimentos e os sentimentos mais profundos do coração para que sejamos diferentes. Recusar a mudança necessária é querer permanecer onde está. Os fariseus não pareciam dispostos a mudar. E nós, será que estamos? Jesus falava dos fariseus e mestres da lei em uma época em que também os profissionais tinham seus distintivos. Eles apresentavam-se como especialistas em religião. Parece que para Jesus não é importante que seus discípulos usem uniformes ou distintivos que os apresentem como tais. O importante é que sua vida mostre sua fé, suas convicções e seu compromisso definitivo com Ele. Exterioridades parecem não ser muito do agrado do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o pecado está nas estruturas, entendendo por estrutura o que organizamos para manter o que construímos. As estruturas são necessárias na vida humana desde que não se multipliquem sem necessidade. As palavras que usamos mostram as estruturas com as quais convivemos, algumas bem naturais, outras mais artificiais. Chamamos alguém de pai, de mestre ou de guia. A outros damos títulos de excelência, eminência, reverência. Os cristãos são orientados por seu mestre a simplificar a vida, dando maior clareza às relações. Nem sempre o fazem, no entanto, há estruturas religiosas que, se não existissem, não despertariam ambição, cobiça e inveja. O grande título humano e religioso é o de servidor. Preste serviço, faça o bem, sem olhar a quem. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10, depois 16 a 20, o profeta Isaías convoca todo o povo de Israel a voltar-se para o Senhor de todo o coração. Lavai-vos, purificai-vos. Caminhando na prática do bem, o povo experimentará a misericórdia, o perdão e o amor de Deus. E o pecado representa a ruptura com a aliança divina, a compaixão do Senhor nos reconduz com dignidade à sua vida e ao mistério da salvação. No Evangelho, como ouvimos, Jesus faz uma forte denúncia: a vivência de uma fé apenas exterior, que não transforma o coração. O povo deve escutar os ensinamentos dos mestres da lei e dos fariseus, mas não deve imitar suas ações, pois eles falam e não praticam. Esses grupos impõem pesados fardos sobre os outros, mas não os assumem para si. Trata-se de uma religiosidade de aparência centrada na exterioridade
que não promove a conversão interior nem a verdadeira comunhão com Deus. Eles falam e não praticam. Nós devemos falar o evangelho e praticá-lo no cotidiano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa igreja e como a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sede propício, Senhor, às súplicas dos vossos fiéis e curai-lhes a fraqueza do Espírito, para que, recebido o perdão, alegrem-se sempre com a vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus.